Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda. Nas duas aulinhas de hoje, iremos dar início ao estudo sobre polígonos. Essa será a nossa aula de número 109 e estamos iniciando a sequência didática número 13. Se vocês quiserem acompanhar pelo livrinho de vocês, está na página 384. Vamos lá começar? Polígonos, vamos revisar o que é um polígono. Polígono é uma figura plana, definida por uma linha poligonal fechada e simples com a sua região interna. Essa é uma definição básica do que é polígono, mas importante é saber reconhecer uma figura, né? Um polígono. Lembra que ele só tem segmentos, linhazinhas retas, tá? Se tiver uma curva, tipo círculo, o círculo não é considerado um polígono, ok? É considerado uma cônica. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um polígono desenhadinho, igual ao do livrinho de vocês, e nós vamos falar sobre alguns elementos, relembrar, apesar de que eu tenho certeza que todo mundo sabe quais são os elementos do polígono, né? Começamos pelos lados. Então, nós temos os lados AB, BC, CD, DE e EA, que são as retinhas, olha lá. Pintei um dos lados, estão vendo? Eu pintei o lado, né? Destaquei o lado AE ou EA, tanto faz. Então, são as retinhas, os segmentos de reta que ligam dois pontinhos. O próximo elemento é o vértice, que são os pontos de encontro entre dois lados consecutivos. Então, é a pontinha do nosso polígono, tá vendo a bolinha vermelha que eu destaquei? Esse é um dos vértices, nós temos o vértice A, B, C, D e E. As diagonais, que são segmentos que ligam vértices não consecutivos, né? Porque se eu ligar dois vértices consecutivos, A e B, por exemplo, ele forma um lado. Agora, se eu ligar A e C, que são vértices não consecutivos, eu formo uma diagonal, ou seja, uma retinha inclinadinha aí, né? Que fica dentro do nosso polígono. Então, aqui eu liguei C e E. Nós temos 5, né? AC, AD, BE, CE e DB. E ângulos internos e externos. O nome já diz, o ângulo interno está dentro do nosso polígono e é formado pelos lados, né? E o ângulo externo está fora do nosso polígono, tá? Ele é um prolongamento de um dos lados e aí eu pego essa parte grudadinha ao ângulo interno, adjacente, né? Ao ângulo interno. Eles estão sempre juntinhos, um ângulo interno com o seu ângulo externo. Percebam aí quando eu circulei ali o pontinho D. Então, eu circulei o ângulo D e o ângulo D1, né? São ângulo interno e externo, respectivamente. Assim como eu tenho A e A1, B e B1, C, C1, D e D1. Uma coisa muito importante que vocês podem perceber quando eu circulei ali lá no vértice D, né? Quando eu juntei os dois ângulos, é que se eu somar o meu ângulo interno, vou chamar de AI, ângulo interno, mais o meu ângulo externo, esse valor dá sempre 180 graus. Percebam que forma uma meia circunferência, né? Então, eles são o que a gente chama de suplementares, ok? Então, sempre, qualquer vértice que eu escolher e pegar o ângulo interno com o externo, por exemplo, aqui, ó, o ângulo interno mais o externo também vai dar 180, e isso acontece em todos eles, tá bom? Essa parte de diagonal, é claro que eu tenho certeza que vocês sabem o que é uma diagonal, mas ano passado, quando a gente... quando vocês estudaram no 8º ano e quando a gente fez a revisão do nivelamento, né? A gente falou sobre uma formulinha para encontrar diagonais. Vocês estão lembrados? A formulinha da diagonais, eu acredito que a maioria não lembre, mas seria n vezes n menos 3 dividido por 2, onde esse n é o número de lados, tá?
a quantidade de lados, não é o tamanho do lado não, tá? Então, se eu tenho este polígono que tem 5 lados, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados, eu vou substituir o nosso n por 5. Então, seria 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. E fazendo essa continha, a gente encontra exatamente 5, que são 5 diagonais. Este polígono que tem 5 lados, que o nome é, vocês estão lembrados? Isso vocês não podem esquecer, porque vocês aprenderam desde, acho que do 5º ano, vocês aprendem o nome dos polígonos, né? E aí repete no 6º, fala de novo no 7º, no 8º, né? Isso a gente nunca deixa de falar em geometria. Os 5 lados é o chamado pentágono, né? Então, o pentágono, ele é o único polígono em que a quantidade de lados é exatamente igual à quantidade de diagonais. Ele tem essa característica muito especial, tá bom? Assim como, por exemplo, o quadrilátero, a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos são iguais. Então, cada figura tem uma característica especial diferente, né? Anotem essa formulinha do cálculo de diagonais, tá? Porque vira e mexe pode aparecer em algum exercício desse conteúdo sobre polígonos, tá? E, claro, esse aqui que vai aparecer bastante mesmo, que a soma do ângulo interno com o ângulo externo sempre é igual a 180 graus. E com certeza vocês viram isso também ano passado, né, no triângulo e no quadrilátero. Bom, vamos lá. Então, essa é a parte inicial, que eu acredito que a maioria lembre. Talvez não lembre muito sobre a fórmula da diagonal e os ângulos serem suplementares. Mas já anotem aí direitinho para não esquecer. Vamos lá, continuando. Como a gente estava estudando circunferência e agora polígono, a gente vai meio que juntar essas duas matérias e ver qual é a relação que existe do polígono na circunferência, quando a gente trabalha os dois em conjunto, tá? Então, a primeira coisa é os polígonos inscritos em uma circunferência. O que significa o polígono ser inscrito? Significa que ele está todo dentro da nossa circunferência. Percebam, aqui eu tenho um quadrilátero, aqui a gente tem um hexágono, aqui a gente tem um triângulo. E todos os vértices encostam na circunferência. Estão vendo? Todos os vértices pertencem à circunferência, é um ponto da nossa circunferência, tá? Ó, percebam direitinho, todos os vértices de qualquer polígono que chama inscrito pertence à circunferência, tá bom? Então, essa é a característica principal do polígono ser inscrito. O polígono sendo inscrito, nós temos duas propriedades diferentes. A primeira propriedade é a do triângulo inscrito na circunferência. Percebam que esse triângulo está dentro da nossa circunferência, com os vérticezinhos tocando nela. Beleza, ele está inscrito. Se, o que diz a primeira propriedade? Se um dos lados do triângulo for o diâmetro, esse triângulo é retângulo. A gente já viu esse desenho, não já? Então, lembrados que a gente viu lá na aula de circunferência, uma das últimas aulas sobre circunferência, onde a gente falou sobre as relações métricas, onde um dos lados, né, uma corda, na verdade, passava pelo centro da circunferência, que é o diâmetro, e aí a gente conseguia retirar duas relações métricas para encontrar os outros pedacinhos que estavam desenhados, estão lembrados? Um era a altura, o outro era um cateto, enfim. E aí eu falei para vocês sobre o fato desse ângulo ser de 90 graus. Por quê? Porque ele é um ângulo inscrito na circunferência, né? Que determina o arco BC, assim como este ângulo aqui, que é de 180 graus, também determina o arco BC, só que ele é um ângulo central e existe uma relação entre ângulo central e ângulo inscrito, né? O ângulo inscrito é sempre metade do ângulo central, sempre. Desde que, claro, eles determinem
o mesmo arco, porque eles determinaram o mesmo arco BC, no caso aqui, tá bom? Então, por isso que ele é 90 graus aqui. Então, o que a gente pode dizer da primeira propriedade é a seguinte: sempre que eu tiver um triângulo inscrito e um dos lados for o diâmetro, que é o que está acontecendo aqui, o lado BC é o diâmetro, o ângulo oposto será um ângulo de 90 graus, logo o nosso triângulo será um triângulo retângulo, ok? A nossa segunda propriedade é já em relação a um quadrilátero. Então, aqui é um triângulo, aqui é um quadrilátero. Qual é a propriedade no quadrilátero? A propriedade é, quando eu tiver um quadrilátero inscrito, os ângulos opostos serão suplementares. Que ângulos opostos? O A é oposto ao C e o B, nesse caso do nosso desenho, é oposto ao D. Então, esses ângulos são suplementares. Então, se eu somar A mais C, isso vai dar 180 graus. Assim como se eu somar B mais D, nesse nosso desenho, 180 graus, tá? Opostos, um de um lado, o outro do outro. Não posso pegar A e B, porque se eu pegar A e B, eles não são opostos, eles são consecutivos. Um vem logo após o outro, tá bom? A demonstração é a gente pegar a fórmula, os ângulos todos e comparar, dividir aqui no centro cada figurinha, né? Enfim, essa demonstração é bem simples, se vocês quiserem olhar aí no livro direitinho, tá? Mas o importante é relembrar isso, que os ângulos opostos são sempre suplementares, tá bom? Sempre que o nosso quadrilátero estiver inscrito na circunferência. Então, bora fazer uns exemplos para a gente ver a aplicação dessas duas propriedades, né? Determine os valores desconhecidos em cada uma das figuras abaixo. Então, aqui são duas figuras, tá? Já vou colocar a segunda aqui para vocês olharem. Nós temos na primeira um triângulo inscrito e na segunda um quadrilátero inscrito, né? Então, vamos para a primeira aqui. Ele diz que AO é igual a BO, que é igual a CO. Então, os segmentos são iguais. Ó. Esse ladinho é igualzinho a esse outro ladinho, que é igual a esse outro ladinho. Beleza. E fala que esse ângulo é de 62 graus e pede quem é o valor de x. Nós temos várias maneiras de determinar isso daqui, né? A gente pode analisar esse ângulo de 62 graus. Percebam que a gente tem um triângulo chamado AOB e ele tem um ângulo de 62 graus, que é o ângulo O, e tem dois ladinhos congruentes. Se ele tem dois ladinhos congruentes, esse triângulo é isósceles. E nós sabemos que triângulos isósceles têm lados iguais e ângulos iguais, né? Então, como é que eu descubro quem seria este ângulo daqui e este daqui? Bom, a gente sabe que todo triângulo tem 180 graus, correto? Todos os triângulos têm 180 graus. Vou diminuir 62, que é este valor que está aqui. Então, a gente já descobre que que falta 118. Como ele é isósceles, os dois ângulos serão iguais. Então, eu divido esse 118 por 2 e acho exatamente 59. Então, se esse valor é 59 graus e esse também, a gente já consegue descobrir quem é x. Por que eu consigo descobrir quem é x? Porque eu sei que esse triângulo está inscrito e um dos lados é o diâmetro. Se um dos lados é o diâmetro, o ângulo oposto ao diâmetro é um ângulo de 90 graus, correto? O ângulo A é 90 graus, o ângulo A inteiro, correto? Se eu já tenho 59, então eu faço 90 menos o 59, que já está desenhadinho ali, e a gente acha 31 graus. Eu também poderia, uma outra maneira, achar quem é esse ângulo aqui, que é suplementar. Do mesmo jeito eu faria
a continha com outro triângulo isósceles do outro lado e acharia x. Nem precisaria lembrar sobre o 90 graus. Então, tem duas maneiras diferentes de achar o valor do triângulo aí, né? Do ângulo x. Outra coisa que ele pode pedir muito quando ele falar sobre esse triângulo inscrito, galerinha, por ele ser um triângulo retângulo, é lembrar das relações métricas e do teorema de Pitágoras, tá? Então, ele pode tanto falar sobre ângulos, como pode dar o valor dos lados e pedir para a gente descobrir usando Pitágoras, porque a gente já viu esse conteúdo. Então, ele pode resgatar também, tá bom? O segundo exemplo é de um quadrilátero, né? E nós vimos que os ângulos opostos são suplementares. Então, P e R são suplementares, então dá 180 graus. P de um lado, que é oposto ao R, e o Q mais o S também são suplementares, que são opostos. Correto? Já que o nosso quadrilátero bonitinho aqui está todo inscrito na nossa circunferência. Como eu sei que P é 72 graus, o nosso R vai ser 180 menos 72 graus. Encontramos que o ângulo R medirá 108 graus. Assim como eu consigo descobrir quem é S, né? Já que o nosso Q é 115, eu diminuo e acho que o nosso S é 65 graus. Facinho, né, galera? Então, ele vai te dar a figura montadinha, os dados, e a gente tem que analisar, seja ângulos, no quadrilátero sempre vai ser ângulos, tá? E já no triângulo, ele pode falar tanto de ângulos quanto de lados, depende do exercício. Se for lados, a gente vai falar, pensar no teorema de Pitágoras, tá? E se for ângulos, a gente pensar nas coisas que a gente aprendeu sobre os ângulos do triângulo, que são 180 graus, se é isósceles tem lados iguais, entre as outras coisinhas que a gente já aprendeu, beleza? Dando continuidade, agora falaremos sobre os polígonos circunscritos a uma circunferência. Nós falamos sobre os inscritos que estão dentro da circunferência, agora os circunscritos que estão fora da circunferência. Estão percebendo? Então, no nosso primeiro que a gente viu, o polígono estava completamente dentro da circunferência, já que é o contrário, o polígono está do lado de fora. Ou ainda a gente pode dizer que a circunferência está dentro do polígono, tá bom? Aqui vocês vão perceber que quem toca na circunferência não é o vértice, tá vendo? O vérticezinho aqui não é o vértice aqui, ó. Esse é o vértice, não é ele que toca a nossa circunferência. Quem toca a nossa circunferência são os lados do polígono, correto? Então, lá eram os vértices e aqui são os lados. Se a gente ligar aqui aonde toca a circunferência, o lado e o polígono, e ligar ao centro da nossa circunferência, a gente forma um ângulo de 90 graus, porque isso aqui é uma reta tangente à circunferência, porque só toca em um pontinho, né? E a gente já viu que o raio é perpendicular à reta tangente, né, na circunferência. Então, como os lados tangem a nossa circunferência, tocam em apenas um pontinho, o raio é sempre perpendicular, tá bom? Sempre para qualquer um dos lados que a gente escolher, tá? Uma outra característica que vocês vão ver também um pouquinho mais à frente, que esse segmentinho que é o raio também, né, aqui, ele tem um outro nome, vocês vão aprender, tá bom? Bom, nesse polígono circunscrito, a gente tem apenas uma propriedade, mas ela é de extrema importância, que é o famoso teorema de Pitot. É a terceira propriedade envolvendo polígonos e fala o seguinte: sempre que eu tiver um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, sempre, tá? Ó, tá aqui 4 ladinhos, lembrando que é um quadrilátero, quando ele fala convexo, galerinha, não sei se vocês estão lembrados. Côncavo é quando um dos vértices é como se fosse para dentro do polígono, né? Que se a gente traçar uma reta,
ou um segmento nesse polígono é capaz do segmento ficar fora. Então, ele não vale isso pra gente, tá? Então, o polígono tem que ser convexo, bonitinho, né? Então, ele é circunscrito, ou seja, ele está fora do nosso círculo. Olha lá os ângulozinhos de 90 graus que eu falei para vocês aqui, né? Com raio, né? Porque essas retinhas são retinhas tangentes, né? Então, qual é a propriedade, né? Ou o teorema de Pitot? Que a soma dos lados opostos são iguais. Então, se eu somar o lado AB mais quem é o oposto ao lado AB? É o CD. Isso vai ser exatamente igual ao lado AD mais BC, tá? Então, se eu somar AB com CD, é exatamente igual a BC mais AD, ok? Belezinha? Por que que é igual? Aí, vocês viram isso mais ou menos também ano passado, mas só para relembrar bem rapidinho, vamos comparar o seguinte, AFO, o triângulo AFO e o triângulo AEO. Percebam que aqui, esse ladinho que eu estou marcando, é o raio da nossa circunferência, são iguais. E eles têm esse ladinho comum, que é o AO. E tem um ângulo de 90 graus. Então, nós já vimos em semelhança de triângulo ou até mesmo congruência, que sempre que tiver dois lados iguais e um ângulo, no caso por causa que ele é retângulo, né? Por ser retângulo, o terceiro lado vai ser igual, né? Então, eles são congruentes, porque ó, se eu tenho esse ladinho em comum que é a hipotenusa, que está oposta ao ângulo de 90 graus, e os catetos são iguais aqui, ó, com certeza o outro cateto também será igual. Logo, os triângulos são congruentes, então o tamanho AF é igual ao tamanho AE. Então, ele mostra aí que cada um desses segmentos vão ser iguais, AF é igual a E, BF é igual a BG, né, e assim por diante. E aí a gente consegue provar que os lados opostos são congruentes, tá bom? Quem tiver interesse em dar uma olhadinha na demonstração, pode dar uma olhadinha no próprio livro ou ainda tem um vídeo sobre a demonstração do Teorema de Pitot, tá? Mas como a gente aqui foi pedido não ficar fazendo demonstração, para não demorar muito, a gente vai só utilizar a regrinha, tá bom? Os lados opostos somados são sempre iguais. Vamos ver um exemplo? Calcule o perímetro do quadrilátero ABCD. Como vocês podem ver, o quadrilátero ABCD é circunscrito. Então, esse quadrilátero está circunscrito à nossa circunferência. Então, os lados opostos são iguais. Ok? Então, quem que eu vou somar? Eu vou somar AD mais quem é o oposto a AD? BC. Isso vai ser igual aos outros dois que eu não marquei, que é AB mais CD, correto? Substituindo pelos valores que ele vai te dar, a gente vai encontrar, vamos lá, 4x mais 8x menos 12 é igual a 4x mais 8 mais 12x menos 44. Fazendo continha, nós temos 12x menos 12 igual a 16x menos 44 com 8 dá menos 36. X para um lado, número para o outro. 12x menos 16x é igual a menos 36 mais 12. 12 menos 16 é menos 4x, menos 24. Aqui a gente multiplica por menos 1 para poder ficar positivo. Logo, o nosso x é igual a 6, porque 24 dividido por 4 é 6. Mas ele não quer saber x, ele quer saber perímetro. Todo mundo sabe que é perímetro, né, galera? Tenho certeza. A soma de todos os lados. Então, vamos somar para ver quanto dá? Vocês podem fazer em x ou já substituir, né? Ó, porque se o x é 6, 4 vezes 6 é 24. Aqui é 24 mais 8, então aqui é 32.
Aqui 8 vezes 6 é 48. 48 menos 12 é 36, né? 12 vezes 6 dá 72 menos 44. Isso dá 28, né? 68, 72. Beleza. Então, o nosso perímetro, que também pode ser utilizado a letrinha 2P para simbolizar, tá? Não é P, é 2P. É igual a 24 mais 32 mais 36 mais 28. Somando tudo, nós temos 20, 50, 80, 100, 110, 120. Pronto, perímetro é 120. Prontinho, essas são as 3 mais importantes propriedades dos polígonos, quando eles estão ou inscritos ou circunscritos na circunferência. E eu deixo alguns exercícios para vocês tentarem realizar aí até a nossa segunda aulinha, tá bom? Vamos lá. Até daqui a pouco, galera. Na segunda aula de hoje, a gente vai fazer só exercícios sobre esse conteúdo. Beijinho, até daqui a pouco. Tchau, tchau.